Bom dia a todos. Quero agradecer a Deus por encerrarmos com êxito mais um mês de sessões legislativas, muitas matérias relevantes e de interesse da comunidade. Foram tratadas por nós, vereadores, neste mês de outubro de 2024. Cumprimento e agradeço ainda aos servidores da casa, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Facebook, as pessoas que se fazem presentes no plenário e a meus pares, muito obrigado pelas presenças. Consulto ao senhor vereador Rodrigo Belém acerca da existência de quórum. Senhor presidente, são presentes vereador Renato, vereador Nilton, vereadora Neuza, vereadora Fernanda, vereadora Camila, vereador Genair, vereador Rosemar, vereador Rodrigo e vereador Ilvanei. E justifica a ausência da vereadora Solange, da Planalmira, por motivos particulares, e do vereador Vando, por motivo de saúde. Qual a deficiência, senhor presidente? Nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, informou o segundo secretário da mesa, o vereador Rosemar José da Silva, União Brasil, que os vereadores assinaram o livro de presença, dessa forma, havendo número regimental, declaro aberta sob a proteção de Deus a 40ª sessão ordinária do segundo período de sessões legislativas do quarto ano da 16ª legislatura do ano de 2024. Solicito que todos fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Versículo de hoje, quarta-feira, 30 de outubro de 2024. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6:34. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Declaro iniciado o expediente. Convido o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Rodrigo Gomes de Belém, PRD, para fazer a leitura da ata da 39ª sessão ordinária do segundo período de sessões legislativas do quarto ano da 16ª legislatura do ano de 2024. Ata da 39ª sessão ordinária do quarto ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Às 9h15 do dia 29 de outubro de 2024, no plenário Clarindo Borges de Araújo, teve início a 38ª sessão ordinária do quarto ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, presidida pelo senhor vereador Ilvanei Pereira da Silva, PRD. Para dar início ao trabalho legislativo dessa data, o senhor vereador presidente desejou o seu bom dia a todos, momento em que agradeceu a Deus por mais uma sessão legislativa que ora se inicia. O senhor vereador presidente, Valida Cerâmica PRD, cumprimentou e agradeceu ao servidor dessa Casa de Leis, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Facebook, ao público presente em plenário e a seus pares. Após consultado o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Rodrigo Gomes de Belém, PRD, acerca da existência de quórum nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, o senhor vereador presidente informou que o senhor segundo secretário da mesa, vereador Rosemar José da Silva, União Brasil, certificou que os vereadores assinaram o livro de presença e dessa forma, havendo o número regimental,
declaro aberta sob proteção de Deus a 39ª sessão ordinária do 4º ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Em momento devocional, o senhor vereador presidente convidou a todos os presentes para ficarem de pé para a oração do Pai Nosso, solicitando ao termo a senhora vereadora Solange da Planalmira Podemos a leitura de um trecho bíblico. Para o prosseguimento do labor legislativo, o senhor vereador presidente, nos termos do artigo 78 do Regimento Interno, declarou iniciado o expediente, solicitando na sequência ao senhor primeiro secretário da mesa, vereador Rodrigo Gomes de Belém, PRD, a leitura da ata da 38ª sessão ordinária do 4º ano da 16ª legislatura do ano de 2024, a qual não tem sido apresentado qualquer pedido de retificação ou impugnação ao seu teor, foi declarada aprovada de acordo com o que determina o parágrafo 6º do artigo 89 do Regimento Interno, sendo assinado pelos vereadores presentes ao ato. De acordo com as previsões contidas no artigo 79 do Regimento Interno, o senhor vereador presidente Vanilla Cerâmica, PRD, convidou o senhor segundo secretário da mesa, vereador Nenê Trajano, União Brasil, para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta que segue anexo a essa ata. Encerrada a leitura das matérias constantes da pauta, desde o 29º dia do mês de outubro de 2024, o senhor vereador presidente, atendendo ao que prevê o artigo 78, combinado com o parágrafo 1º do inciso 3º do artigo 80 do Regimento Interno da Casa, concedeu o uso da palavra aos vereadores para tratarem de assuntos em tema livre pelo prazo de até 10 minutos. Oportunidade em que apresentaram-se para discursar o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Rodrigo Gomes de Belém, BRD, que justificou a ausência do senhor vice-presidente, vereador Vando Alves Farinha, PL, e da vereadora Neuza Diniz, União Brasil, ambos por motivo de saúde, finalizando os pronunciamentos. O vereador Renato da Autoescola, PL. E não havendo mais nenhum orador inscrito, o senhor vereador presidente declarou encerrado o expediente, verificando a permanência do quórum regimental, passou a ordem do dia, inaugurando a segunda votação em relação ao projeto de lei 015/2024, de autoria do ilustre vereador Renato Farias Ribeiro, PL, datado de 8 de junho de 2024, que dispõe sobre a autorização de instalação de bloqueadores de ar após os hidrômetros das residências, indústrias e comércio do município de Abadiânia, sobre a responsabilidade dos usuários do sistema de abastecimento de água e das outras providências. Ao contar dos votos de seus iguais em relação ao projeto de lei 015/2024, o senhor vereador presidente Vanilla Cerâmica, PRD, registrou a aprovação definitiva da matéria por unanimidade, razão pela qual encaminhou a assessoria jurídica da Casa para a confecção do competente autógrafo de lei e posterior remessa ao senhor prefeito para sanção. Para dar prosseguimento ao labor legislativo desse dia, o senhor vereador presidente concedeu o uso da palavra ao senhor primeiro secretário da mesa, vereador Rodrigo Gomes de Belém, PRD, para proceder com a leitura do parecer jurídico, da emenda supressiva, dos pareceres emitidos pela Comissão Permanente de Constituição e Justiça e pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, todos correlatos ao projeto de lei 016/2024, de autoria do excelentíssimo senhor José Aparecido Alves Diniz, datado de 5 de agosto de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do município de Abadiânia para o exercício de 2025 e das outras providências. Com a finalização das leituras, atendendo às disposições regimentais, o senhor vereador presidente Vanilla Cerâmica, PRD, franqueou o uso da palavra aos vereadores que pretenderem utilizá-la pelo prazo de até 10 minutos por escrito, tempo em que nenhum dos edis discursou. Diante da inexistência de manifestações, o senhor vereador presidente Ivanei Pereira da Silva, PRD, colheu a votação de seus pares em relação ao projeto de lei 016/2024, restando assim a matéria aprovada por maioria absoluta em primeira votação com emenda supressiva, ficando em ordem para a próxima sessão para a segunda votação. Ainda nesse laborioso dia, o senhor vereador presidente Vanilla Cerâmica, PRD, convidou o senhor segundo secretário da mesa, vereador Rosemar José da Silva, União Brasil, para proceder com a leitura do parecer jurídico, dos pareceres emitidos pela Comissão Permanente de Constituição e Justiça e pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, todos correlatos ao projeto de lei 017/2024, de autoria do excelentíssimo senhor José Aparecido Alves Diniz, datado de 5 de agosto de 2024, que,
altera dispositivos da Lei 912 de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2022 a 2025 do município de Abadiânia e das outras providências. Encerradas as leituras, o senhor vereador presidente franqueou o uso da palavra aos vereadores que pretenderem utilizá-la pelo prazo de até 10 minutos por escrito, tempo em que nenhum dos edis discursou. Diante da inexistência de manifestações, o senhor vereador presidente Ivanei Pereira da Silva, PRD, colheu a votação de seus pares em relação ao projeto de lei 017/2024, restando assim a matéria aprovada por maioria absoluta em primeira votação, ficando em ordem para a próxima sessão para uma segunda votação. E para encerrar as matérias pautadas para as deliberações do soberano plenário deste dia, o senhor vereador presidente convidou o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Rodrigo Gomes de Belém, PRD, para proceder com a leitura do requerimento indicação 005/2024, de autoria da vereadora Solange Martins Arruda de Souza, Podemos, que vindica seja, após aprovado pelo plenário, encaminhado ofício com cópia do requerimento ao excelentíssimo senhor José Aparecido Altini, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe a necessidade da adoção das providências administrativas para a reforma e instalação da creche municipal no prédio que antigamente abrigava a Escola Municipal Virgílio Faleiro de Lima, no distrito de Planalmira. Após concluída a leitura, a senhora vereadora Solange da Planalmira Podemos, na condição de subscritora do requerimento de indicação, defendeu a proposta e, após o seu discurso, manifestaram-se o senhor segundo secretário da mesa, vereador Rosemar José da Silva, União Brasil, o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Rodrigo Belém, PRD, o vereador Nilton Preto, PP, o vereador Renato Farias Ribeiro, PL, a vereadora Fernanda do Dr. Itamar, PRD, e finalizando os pronunciamentos, o senhor vereador presidente, Vaneida Cerâmica, PRD. Encerradas as manifestações, o senhor vereador presidente submeteu o requerimento de indicação 005/2024 à deliberação do soberano plenário, contando com a votação favorável, unânime, dos edis pela sua aprovação, remetendo a assessoria jurídica da Casa para as providências de mísser. Às 10h23, o senhor vereador presidente Ivanei Pereira da Silva, PRD, após agradecer e desejar um bom dia a todos, encerrou a presente sessão, convidando a realização de sessão ordinária para amanhã, quarta-feira, dia 30 de outubro de 2024, no horário regimental. Para constar, eu, Marcelo Ferreira da Silva, assessor jurídico sobre a supervisão e por delegação do senhor primeiro secretário da mesa, vereador Rodrigo Gomes de Belém, PRD, lavrei essa ata contendo 4 laudas digitadas que lida e achada conforme será assinada pelos presentes. Concluída a leitura da presente ata, senhor presidente. Algum vereador deseja retificar ou impugnar a ata? Não havendo nenhuma impugnação ou retificação a fazer, declara a ata aprovada. Convido ao senhor segundo secretário da mesa, vereador Rosemar José da Silva, União Brasil, para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta. Matérias da ordem do dia. Segunda votação do projeto de lei número 16/2024, de autoria do Poder Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município de Abadiânia para o exercício 2025 e das outras providências. Segundo item, segunda votação do projeto de lei número 17/2024, de autoria do Poder Executivo, que altera o dispositivo da lei número 912/2021, que dispõe sobre o plano plurianual do quadriênio de 2022 a 2025 do município de Abadiânia para exercício de 2025 e das outras providências. Terceiro item, leitura do projeto de lei número 08/2024, de autoria da vereadora Fernanda Boeira Vieira, PRD, que dispõe sobre o direito de toda mulher a ter acompanhante durante o procedimento médico no estabelecimento público e privado de saúde. Essas são as matérias da ordem do dia, senhor presidente.
Concedo a palavra aos vereadores para tratarem de tema livre pelo prazo de até 10 minutos. Algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Não havendo mais nenhum orador inscrito, declaro encerrado o expediente. Verificada a permanência do quórum regimental, passa-se a ordem. Verificada a permanência do quórum regimental, inaugurarei as deliberações desse dia pela segunda votação em relação ao projeto de lei número 016/2024, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 5 de agosto de 2024, que estima a receita fixa à despesa do município de Abadiânia para o exercício 2024 das outras providências. Em votação. Lembrando os senhores meus pares que neste caso deverão votar alternativamente pela aprovação do projeto de lei em seu texto original ou ainda pela aprovação do projeto de lei com a emenda supressiva ou ainda pela rejeição do projeto de lei. Fernanda, do Dr. Itamar. Favorável com a emenda. Janair da Baixaria. Favorável com a emenda. Camila Borges. Favorável com a emenda. Neuza Diniz. Favorável com a emenda. Newton Preto. Favorável com a emenda. Renato da Escola. Favorável com a emenda. Saiu lá, né? Rodrigo Belém. Favorável com a emenda. Ligou aqui perguntando. Solange e Uvano estão ausentes. Neném Trajano. Favorável com a emenda. Aprovado definitivamente. A matéria será encaminhada à assessoria para a confecção do competente autógrafo de lei e remessa ao prefeito municipal para a sanção. Dando continuidade ao labor legislativo deste dia, segunda votação em relação ao projeto de lei número 017/2024, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 5 de agosto de 2024, que altera dispositivos da lei número 912/2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2022 a 2025 do município de Abadiânia e das outras providências. Em votação. Fernando Doutor Itamar. Favorável. Janair da Baixaria. Favorável. Camila Borges. Favorável. Neuza Diniz. Favorável. Newton Brito. Favorável. Renato da Escola. Favorável. Rodrigo Belém. Favorável. Neném Trajano. Favorável. Aprovado definitivamente. A matéria será encaminhada à assessoria para a confecção do competente autógrafo de lei e remessa ao prefeito municipal para a sanção. Convido agora ao senhor primeiro secretário da mesa, vereador Rodrigo Gomes de Belém, PRD, para proceder com a leitura do projeto de lei número 08/2024, de autoria da ilustre vereadora Fernanda do Dr. Itamar, PRD, datado de 2 de abril de 2024, que dispõe sobre o direito de toda a mulher a ter acompanhante durante
procedimentos médicos nos estabelecimentos públicos e privados de saúde. Projeto de Lei 08, de 2 de abril de 2024. Dispõe sobre o direito de toda mulher ter acompanhante durante procedimentos médicos nos estabelecimentos públicos e privados de saúde. Autoria: vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira, PRD. O prefeito do município de Abadiânia, estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Abadiânia aprovou e o sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. É vedado que hospitais, clínicas, laboratórios, consultórios, postos de saúde, centros de tratamento médico ou ambulatorial, públicos ou privados, impeçam que a paciente mulher seja acompanhada por uma pessoa de sua livre escolha para a realização de consultas, tratamentos, exames e procedimentos médicos ou cirúrgicos, dos quais sejam necessários o uso de sedativos ou que implique na exposição do corpo. Parágrafo único. O direito de um acompanhante à paciente mulher engloba inclusive as cirurgias eletivas e estéticas, bem como exames clínicos que utilizem sedativos ou impliquem na exposição do corpo. Artigo 2º. É assegurado o direito da paciente mulher ser acompanhada por pessoa de sua livre escolha, mesmo na hipótese de ser atendida por outras profissionais mulheres. Artigo 3º. A paciente mulher poderá exigir que seja acompanhada por tempo integral de uma pessoa de sua livre escolha em todas as dependências do hospital, clínica, laboratórios, consultórios, postos de saúde e centros de tratamento, enquanto estiver sob efeito de sedativo. Artigo 4º. Em todas as hipóteses de procedimentos médicos ou ambulatoriais que seja necessário o uso de sedativos ou que impliquem a exposição do corpo, a paciente mulher deverá assinar um termo dizendo que teve ciência de possibilidade de acompanhamento por pessoa de sua confiança, podendo remarcar a consulta ou procedimento caso não tenha sido previamente avisada sobre a possibilidade de acompanhamento. Artigo 5º. Todo estabelecimento de saúde deve informar o direito a que se refere essa lei, em local visível de fácil acesso aos pacientes. Essa lei não se aplica em situações de calamidade pública e os atendimentos de urgência e emergência. Parágrafo 1º, referente ao artigo 6º. Na impossibilidade de permanência do acompanhante ou do atendente pessoal junto à paciente, cabe ao profissional de saúde responsável pelo tratamento justificado por escrito. Parágrafo 2º. Na ocorrência da impossibilidade prevista no parágrafo 1º deste artigo, a unidade ou a instituição de saúde deve adotar as providências cabíveis para suprir a ausência do acompanhante. Artigo 7º. O descumprimento dessa lei acarretará: inciso 1º. Quando praticado por funcionário público na forma prevista na legislação específica. Inciso 2º. Quando praticado por funcionário de hospitais ou estabelecimentos de saúde privados, as seguintes penalidades administrativas aplicáveis conforme a responsabilidade de forma gradativa. A linha A, advertência. A linha B, multa de 50 a 500 URFAs, unidade de referência fiscal de Abadiânia, dobrada em reincidência e suspensão do alvará de funcionamento pelo prazo de 60 dias em caso de segunda reincidência. Artigo 8º. Essa lei se aplica a todos os estabelecimentos de saúde públicos e aos estabelecimentos de saúde privados situados no município de Abadiânia. Artigo 9º. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, podendo ser suplementadas se necessário. Artigo 10º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da vereadora Fernanda Boeira da Silva, PRD, aos 2 dias do mês de abril de 2024. Fernanda Boeira da Silva, PRD, vereadora eleita pela 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Mensagem justificativa. Senhores e senhoras vereadores da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, o presente projeto de lei pretende permitir que a paciente mulher seja acompanhada de uma pessoa de sua livre escolha para a realização de consultas, tratamentos,
exames e procedimentos médicos ou cirúrgicos dos quais sejam necessários o uso de sedativos ou que implique na exposição do corpo. É de conhecimento comum, excelências, que volta e meia são divulgados casos de grande repercussão envolvendo médicos suspeitos de crimes sexuais contra suas pacientes em seus consultórios, salas de cirurgia. O médico tem a função social de mitigar o sofrimento de uma pessoa, muitas vezes em situação de fragilidade e vulnerabilidade, e usa desse acesso à intimidade e da confiança para praticar atos de violência, inclusive sexual, o que torna a situação ainda mais perversa. A proposta que traga a Vossas Excelências tem como escopo principal proporcionar a sensação de amparo, coragem, tranquilidade e conforto, com consequente redução do medo e da ansiedade de nossas mulheres que se apresentam às consultas, aos tratamentos, aos exames e aos procedimentos médicos ou cirúrgicos dos quais sejam necessários o uso de sedativos ou que implique na exposição do corpo. Através dessa iniciativa, Badirânia irá equiparar-se a tantos outros municípios brasileiros que regulam o tema, inclusive demonstrando carinho e sensibilidade ao resguardar nossas pacientes, razão pelo qual convido Vossas Excelências, meus iguais, a apoiarem e aprovarem a pretensão. Atenciosamente, Gabinete da Vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira, PRD, aos 2 dias do mês de abril de 2024. Fernanda Boeira da Silva, PRD, vereadora eleita pela 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Concluída a leitura do projeto de lei 08/2024, de autoria da vereadora Fernanda Boeira da Silva, PRD. Senhor presidente. A matéria vai à assessoria jurídica e às comissões. Em virtude da urgência solicitada em relação a matérias de interesse de nossa comunidade, convido o senhor segundo secretário da mesa, vereador Rosemar José da Silva União Brasil, para proceder com a leitura do projeto de lei número 022 de 2024, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 29 de outubro de 2024, que institui o Programa de Recuperação Fiscal do município de Abadiânia, Goiás, Refins 2024, relativo aos débitos fiscais de pessoas físicas e jurídicas com o fisco municipal e com o SAAI e das outras providências. Referente ao encaminhamento do projeto de lei 22/2024. Senhor Presidente, em parte complementar, sirvo do presente expediente para encaminhar a Vossa Excelência o projeto de lei número 22 de 29 de outubro de 2024, que institui o Programa de Recuperação Fiscal no município de Abadiânia, Goiás, Refis 2024, relativo aos débitos fiscais de pessoas físicas e jurídicas com o fisco municipal e com o SAAI e as outras providências, para apreciação desta augusta Casa de Leis. Por oportuno, solicito que o alúdido projeto seja apreciado em regime de urgência, pelos motivos alinhados na justificativa com em anexo. Ao ensejo renova protesto e elevado ao preço de distinta consideração, José Aparecido Alves Diniz, prefeito. Institui-se o Programa de Recuperação Fiscal no município de Abadiânia, Goiás, Refis 2024, relativo aos débitos fiscais de pessoas físicas e jurídicas com o fisco municipal e com o SAI e outras providências. O prefeito do município de Abadiânia, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais em conformidade com a lei orgânica municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Abadiânia aprovou e sanciona a seguinte lei: do Programa de Recuperação Fiscal Refis 2024. Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal no município de Abadiânia, Goiás, para o exercício fiscal do ano 2024, Refis 2024,
A partir da publicação presente da lei, até o dia 20 de dezembro de 2024, destinado-se a promover a regularização de débitos de crédito tributários e não tributários, sem redução do valor principal decorrente de débitos de pessoas físicas e jurídicas devido à fazenda pública do município de Abadiânia, Goiás, e ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abadiânia, Goiás. SAI, constituído ou não, escrito ou não em dívida ativa, crédito protestado ou não pecuniário cujos fatos juizado ou se ajuizar exclusiva a inovação decorrente de aplicação de pena pecuniária, cujos fatos geradores tenham ocorrido até dia 31 de dezembro de 2023, na forma de condições de prazo fixado nessa lei para pagamento à vista ou parcelado, um desconto no valor de juros e multas, inclusive de caráter monetário. O refis 2024 referente aos débitos da Fazenda Pública do município será administrado pela Secretaria Municipal de Finanças, que terá competência para adotar os procedimentos necessários e a execução deste programa. O refis 2024 referente aos débitos com Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Abadiânia SAI será administrado pelo próprio SAI, que terá competência para adotar o procedimento necessário à execução deste programa. Terceiro, os créditos decorrentes do imposto sobre a transmissão de bens, imóveis, direitos, eles relativos ao TBI, não são passíveis de parcelamentos. O ingresso refis 2024 dá-se a opção de sujeito passivo que fará jus ao regime especiais de regularização de débitos com o município e com o SAI, incluso neste programa. As dívidas excluídas nos refis 2024 serão consolidadas com todos os encargos administrativos e judiciais cabíveis na data de homologação da adesão. Para fazer jus à noção nos moldes do inciso 1º do artigo 360 da Lei Federal 10.406/2002, o contribuinte deve estar em dia com o parcelamento anterior, com a exceção de adesão de refis 2024 para o pagamento do débito à vista. Dos benefícios dos refis 2024, o refis 2024 garante ao contribuinte que pagar à vista em parcela única desconto de até 100% de multa, inclusive moratórias e de dos juros da imora. Parágrafo 1. Será considerado como pagamento à vista para efeito do CAPT os pagamentos realizados até o dia 5 dias após a emissão dos respectivos boletos. A adesão do refis 2024 implica-se contribuinte optante a confissão irrevogável e irretável do débito que se foi o objetivo do refis 2024, a renúncia expressa a qualquer defesa ou recurso administrativo ou judicial, bem como a desistência das interpostos relativos ao débito que for o objetivo do refis 2024, bem como a renúncia aos direitos que se fundam. A ciência acerca dos títulos executivos fiscais e respectivos valores nas hipóteses das ações de execução fiscal pendentes relativamente a débitos que foi o objetivo do refis 2024. A aceitação plena e irretável de todas as condições estabelecidas neste refis 2024. A homologação e da adesão dos refis 2024 só se dará com o pagamento do boleto emitido por ocasião do pedido de adesão e não implica a imediata desconstituição da penhora ou renúncia de quaisquer garantia efetiva nos outros autos de execução fiscal. Capítulo 3 aqui. A da exclusão do refis 2024. Artigo 5º. O contribuinte será excluído dos refis 2024 na inobservância de qualquer das condições estabelecidas nesta lei ou regulamento e na apuração pela fiscalização
da prática de qualquer ato doloso ou fraudulento, tendente a subtrair do erário municipal, no todo ou de parte, tributo que deveria recolher na condição de contribuinte ou responsável. Primeiro, a expulsão do contribuinte do refis de 2024 implicará na exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado e ainda não pago, e se for o caso, na subsequente promoção da execução do débito ou continuidade da dívida já ajuizada, restabelecendo-se em relação ao montante não pago. Os acréscimos legais na forma de legislação aplicável à época da ocorrência nos respectivos fatos geradores. A expulsão do refis produzirá efeitos a partir da data em que tenha ocorrido o fato ou quem seja a exclusão. Capítulo 6 aqui. Das disposições finais. O contribuinte deverá requerer adesão do refis 2024 até o dia 20 de dezembro de 2024. Nos casos de omissos nesta lei, será aplicado o dispositivo da Lei Complementar Municipal 054/2020, Código Tributário Municipal e alteração. Esta lei entra em vigor na data de publicação e vigorará até o dia de 20 de dezembro de 2024. Gabinete do Prefeito Municipal de Ibajiane, Estado de Goiás, aos 29 dias do mês de outubro de 2024. José Aparecido Alves Diniz. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminho para apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa o projeto de lei 22/2024, que institui o Programa de Recuperação Fiscal Municipal de Ibajiane, refis, relativo aos débitos fiscais de pessoas físicas e jurídicas, o fisco municipal com SAI e das outras providências. A medida tem por finalidade proporcionar e incentivar a população e regularização dos tributos e tarifas de água e esgoto, bem como viabilizar e aumentar incrementos na receita tributária do município do SAI. Veja que o diretor do SAI, Tiago Rodrigues Alvarenga, firmou o projeto com forma de anuência e concordância. Com o presente proposta, buscamos a determinação da LRF e, paralelamente, dar ao contribuinte que possui débitos em atrasos com a Fazenda Municipal e possibilidade de regularização de sua situação, como asseverando através de adoção em regime especial de parcelamento com redução de multas e juros incidentes sobre os valores transados. Ressalta-se que o benefício atingirão apenas o valor de multas e juros, os quais são diretamente ligados em atraso no pagamento dos tributos preservados e principal ocorrência monetária. Justifica ainda que a modalidade oferecida neste projeto são o máximo possível para que não haja renúncia de receita em razão do que se explanou, bem como da razão expostas, buscando gerir a austeridade dos recursos confiados ao poder público e dado atendimento à lei de responsabilidade fiscal. Seguem anexos as estimativas de impactos financeiros, tanto ao prédio de urgência da apreciação do projeto, que se estude moratório final do ano do mandato na atual gestão, de modo que eventual demora na votação acarrerá na perda do objeto ou na inviabilização da execução dos refis, pois, como se vê no texto da lei, o prazo para adesão do programa por parte do contribuinte consumidor é até dia 20 de dezembro de 2024. Deste modo, apresento o projeto de lei para que seja analisado e aprovado por esta Casa de Leis, pois entendo que interesse excepcional de população de Ibajiane. Gabinete do Prefeito Municipal de Ibajiane, Estado de Goiás, aos 29 do mês de outubro de 2024. José Aparecido Alves Diniz. A estimativa do impacto financeiro. Premissa que o presidente paga visa analisar os efeitos da aprovação do refis 2024 no intuito de facilitar o recebimento de débitos fiscais de pessoas físicas e jurídicas como o fisco municipal. A dívida ativa municipal é considerada um crédito entre o público e deriva de débitos do contribuinte.
com relação à arrecadação dos tributos municipais ou não. O registro desses créditos provoca um crescimento desta, trazendo consequência não favorável à instituição pública, afetando o país que vem enfrentando este problema, inclusive o de Abadiânia, Goiás. Levando a trabalhar em prol da redução da dívida ativa e alavancar a arrecadação desse crédito pelo município, uma vez que no final de cada exercício temos observado que o déficit na arrecadação de tais tributos. Com este déficit, o perfeito funcionamento da máquina municipal ficará comprometido, pois o recurso financeiro destinado a suprir as diversas necessidades públicas, dependente também de tributos oriundos do pagamento terceiro, inclusive dos impostos e taxas, tais como Imposto Predial Territorial, IPTU, Imposto sobre Transmissão Interviews de Bens e de Direitos Reais sobre Imóveis, ITBI, Imposto sobre de qualquer natureza, ISQN, taxa pela prestação de serviços e contribuições melhorias. Ressaltando que os impostos, taxas e contribuições acima relacionados são necessários para o bom funcionamento das instituições públicas, já que as funções constitucionais, conforme o serviço comum, que também compete aos municípios, são de oferecer à população benefícios como saúde, educação, segurança, moradia, saneamento básico, cultura e lazer, assistência social, entre outros. Levando em consideração a cessão de déficit arrecadativo dos tributos municipais e que o chefe do governo dessa municipalidade instituiu o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS 2024, do município de Abadiânia, Goiás, apresentando através do projeto de lei número 022 de 29 de outubro de 2024, que, dentre outras medidas, se destina a promover a regularização de créditos relativos a imposto, taxa e contribuições de melhoria, ocorrido até 31 de dezembro de 2023, constituindo ou não, excluindo que a dívida ativa ajuizada ou a ajuizar com exigibilidade suspensa ou não. Vejamos os benefícios do REFIS 2024. O REFIS garante o contribuinte pagar à vista em parceria única desconto de até 100% de multa, inclusive moratórias e dos juros de mora. Parágrafo único. Será considerado como pagamento à vista os efeitos do CAPT, os pagamentos realizados em até 5 dias após a emissão dos respectivos boletos. Aí que está o gráfico. Mediante as informações apresentadas no quadro acima, está a assessoria contábil observa que o município vem enfrentando uma crise fiscal devido ao crescimento da dívida ativa, sendo que a recuperação desses créditos vem sido proporcional aos seus crescimentos. Este fato vem influenciando negativo, visto que o percentual da dívida ativa afeta diretamente com a composição da receita, assim no orçamento anual do município, pois a conversão desses créditos é mínima, não é sendo suficiente para cobrir a despesa fixada no respectivo orçamento. Não podemos observar a arrecadação da dívida ativa nos últimos 5 exercícios. Por exemplo, ano de 2017, R$ 106.177,81. Ano 2018, R$ 140.317,57. Ano 2019, R$ 70.170,77. Ano 2020, R$ 320.549,98. Ano 2021, R$ 798.715,41. Ano de 2022, R$ 770.386,42. Ano de 2023, R$ 403.688,05. E o total arrecadado no período de 2024, então, R$ 2.610.000. Em contrapartida, observando que os valores dos tributos não arrecadados é escrito na dívida ativa anualmente
demonstra que o déficit arrecadado só vem aumentando em grande escala, estando imensuravelmente maior que a arrecadação realizada nos últimos 7 anos, conforme demonstramos inscrição da dívida ativa. O monótono que essa implementação do refis nos últimos anos ajudou a reduzir, inclusive, a inscrição de débitos em dívida ativa, conforme podemos observar nos anos 2021 e 2023. Mesmo assim, não podemos observar que a dívida escrita no período 2017-23 é de 372%, maior do que o montante arrecadado no mesmo período, estando assim em constante recessão. Logo conclui-se que a dívida ativa tributária do município de Abadiânia, Goiás, vem crescendo expressivamente ao longo dos últimos anos, apesar de alguns esforços do governo municipal para recuperar tal crédito tributário. Vale lembrar que a dívida ativa prescreve após 5 anos, e assim sendo, as dívidas que de anos anteriores, 2019, estão prestes a prescrever, ou seja, o município deixará de receber valores expressivos, o que tem impacto na arrecadação do município de cada ano. Outro fator a ser analisado é que o agravamento da crise financeira a nível nacional, concessão incentiva segura uma arrecadação mais consistente da dívida ativa. E neste intuito, o projeto de lei 022/2024 traz medidas propostas pelo Poder Executivo que visa incidir no aumento da arrecadação de valores inscritos em dívida ativa ou não, consequentemente da receita própria enviada. Assim, a prescrição da dívida acarretada em aumento arrecadativo de mais de 50% do valor principal, tornando-se possível a administração municipal mais independente para investir em serviços ofertados e obras de benfeitoria para a comunidade. E queria recordar que, conforme ocorrido entre as municipalidades, o desconto de juros e multas decorrentes de inadimplência a taxa de até 100%, nas condições expostas no artigo 2º e 3º do projeto de lei em análise. Incentiva-se o devedor a quitar seus débitos e, assim sendo, promovendo o aumento da arrecadação municipal. Previsão do resultado do plano. Conforme o estudo metodológico de aumento arrecadativo, poderá alcançar mais de 7% do montante principal da dívida ativa, que corresponderá aproximadamente à Prefeitura Municipal de Abadiânia, previsão de 7% no valor de R$ 795.940,37. O aumento arrecadativo devido descrito alienar anterior poderá ser arrecadado apenas no exercício de 2024, corresponderia a um aumento arrecadativo de 97% de 16 em relação ao montante geral arrecadado no exercício de 2023. A ideia é conceder desconto de multas e juros, oferecendo facilidades por meio do Programa de Recuperação Fiscal Refis 2024, de quitação e parcelamento para recuperar o crédito de tributos perdidos a engrossar a arrecadação. As medidas impostas no Refis possibilita o aumento arrecadativo do impacto de aumento da receita corrente líquida. Consequentemente, a receita imposta levará ao repasse da contrapartida para atingir o limite mínimo de aplicação nas ações de saúde, 15%, educação, 25%, e também computará no aumento do repasse do décimo do exercício 2025, que, diga-se a passagem, para o calculado percentual de 7% da receita de imposto arrecadado pela municipalidade do exercício 2024. Fica claro que a recuperação de créditos tributários, até então inadimplentes, traria-se um impacto financeiro positivo no plano junto à necessidade do município, impacto no aumento arrecadativo que
indiciar nos seguintes benefícios: aumento na receita corrente líquida do exercício, aumento do repasse del décimo transferido à Câmara Municipal no exercício subsequente à arrecadação, aumento e oferta da população de serviços e benefícios na área de saúde, educação, segurança, moradia, saneamento básico, cultura e lazer, assistência social e outros. Mediante o apontamento realizado no plano monotório que o impacto que o projeto que institui o Programa de Recuperação Fiscal traria junto ao aspecto orçamentário, financeiro e aos limites de aplicação em saúde, educação, gasto com pessoal e legislativo. Não seria prejudicial ou desobedeceria à lei de responsabilidade fiscal. Ao contrário, proporcionaria o aumento de oferta de serviço às respectivas áreas, uma vez que o município já vem cumprindo com todos os seus limites de aplicação. Em tese, o aumento arrecadativo proporcionado ao plano iniciará a saúde fiscal do município em todos os setores da municipalidade serão beneficiados. O impacto dos descontos de multas e juros em percentual até 90%, conforme disposto no artigo 1 e 2 do projeto de lei, não serão prejudicial às finanças do município, visto que o mesmo não conseguido recebê-los, com isso o valor considerável da dívida tem prescrito anos após anos. O Programa de Recuperação Fiscal Refis 2024 já foi evidenciado uma previsão de aumento arrecadativo da receita da ativa de 97,16% em relação ao valor arrecadado no exercício 2023 e que impactará positivamente aos contas do município. Abadiânia, aos 29 do mês de outubro de 2024, Cristina Alves Cordeiro, contadora. Concluída a leitura, presidente. A matéria vai à assessoria jurídica e às comissões. Convido, por fim, o senhor primeiro secretário da mesa, vereador Rodrigo Gomes de Belém, PRD, para proceder com a leitura do projeto de lei número 024/2024, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 29 de outubro de 2024, que dispõe sobre a desafetação de área pública, autoriza a adoção ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e das outras providências. Projeto de Lei 024, de 29 de outubro de 2024. Dispõe sobre a desafetação de área pública, autoriza a doação ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e das outras providências. O prefeito do município de Abadiânia, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Abadiânia aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizada a desafetação de destinação original da área de 872 metros e 47 centímetros quadrados, localizada na Praça Nossa Senhora da Abadia, devidamente registrada junto ao cartório de registro de imóveis dessa cidade de Abadiânia, Goiás, sobre a matrícula 09, em nome do município de Abadiânia. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás a área descrita no artigo anterior. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito do Município de Abadiânia, Estado de Goiás, aos 29 dias do mês de outubro de 2024. José Aparecido Alves Diniz, Prefeito. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, a par dos meus cordiais cumprimentos, submeto a essa respeitada Casa de Leis o projeto de lei que dispõe sobre a desafetação de área pública, autoriza a doação ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e das outras providências.
O projeto de lei em questão foi provocado pelo meritíssimo juiz de direito, diretor do fórum respondente dessa comarca de Abadiânia, Dr. Fernando Augusto Chancha Rezende, que encaminhou o ofício 033/2024, solicitando a doação em questão e justificando que o local será utilizado para a instalação de estacionamento do fórum local. Tal pedido foi prontamente deferido pelo Poder Executivo, pois a área em questão, embora não pareça, faz parte da Praça Central. Em pesquisa junto ao cartório de registro de imóveis dessa cidade, foi identificado que existem algumas áreas em volta da Praça da Matriz, que apesar de descontínua, faz parte da praça, segundo o projeto inicial da cidade de Abadiânia. É fato que essas áreas não são utilizadas como praça, pois compõem as quadras que rodeiam a praça, portanto não têm utilidade nenhuma para fins que foram criadas, de modo que a utilização como estacionamento do fórum é uma destinação extremamente conveniente e benéfica para a população, uma vez que esse estacionamento servirá exatamente à população, seja na condição de jurisdicionados, servidores, advogados, eleitores ou mesmo visitantes. Ademais, a destinação dessa área para qualquer outra finalidade poderia, certamente culminaria no encobrimento do prédio do fórum, pois ficaria à sua frente. Outro ponto a ser mencionado é que o fórum local já possui uma de suas entradas, inclusive a principal entrada, dentro da área pretendida pelo Tribunal de Justiça, de forma que a utilização da área para qualquer outra finalidade afetará ou prejudicará o acesso ao prédio do fórum. Já a manutenção da área como praça não é indicada, principalmente pelo fato de que ali se trata de tão somente um gramado, o qual necessita de podas e demais cuidados, o que só gera despesas ao município. De mais a mais, é fato que o prédio do fórum de nossa cidade é uma obra bem cuidada e embeleza a nossa querida Abadiânia, principalmente agora que está sendo reformado e modernizado, e com a instalação do estacionamento, a cidade ficará ainda mais organizada e charmosa. Quanto ao pedido de urgência na apreciação deste projeto de lei, se fundamenta em vários fatores, sendo o principal deles o andamento das obras de revitalização e modernização do fórum, custeadas com recursos do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Com as obras já em fase de execução, há uma janela de oportunidade limitada para realizar aditivos ao contrato, visando incluir o estacionamento sem comprometer o cronograma e o orçamento inicial estabelecido para a reforma. Atualmente, a revitalização e modernização em curso no fórum não contempla ampliação do estacionamento, o que limita a capacidade de atender a crescente demanda de veículos, tanto de servidores quanto de visitantes, advogados e demais usuários do fórum. Diante disso, a diretoria do fórum solicitou formalmente à Diretoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás o aditamento do contrato para incluir ampliação do estacionamento. Contudo, a viabilização desse aditamento depende da destinação da área pública objeto deste projeto de lei. A aprovação urgente deste projeto é essencial para que o processo de contratação da obra adicional ocorra ainda dentro do período das reformas, evitando a necessidade de uma nova contratação ou obra futura, que implicaria em maiores custos e descontinuidade no atendimento à população. Portanto, a urgência está justificada pela necessidade de assegurar que a reforma em curso contemple adequadamente as necessidades de infraestrutura e mobilidade do Fórum da Comarca de Abadiânia, sem comprometer o andamento e a eficácia dos serviços prestados pela Justiça local. Desse modo, apresentamos o projeto de lei para que seja analisado e aprovado por essa Casa de Lei em regime de urgentíssima. Gabinete do Prefeito do Município de Abadiânia, Estado de Goiás, aos 29 dias do mês de outubro de 2024. José Aparecido Alves Diniz, Prefeito.
Concluída a leitura do projeto de lei 024/2024, senhor presidente. A matéria vai